No episódio anterior, vimos Jacó roubar a bênção de Esaú através de engano. Vimos o grito devastador de Esaú quando descobriu a traição. E vimos Jacó fugir para salvar sua vida. Agora Jacó estava sozinho, completamente sozinho. Ele havia conseguido a bênção que tanto desejava, mas a que custo? Seu irmão queria matá-lo. Sua família estava destruída. Ele não tinha nada exceto as roupas que vestia e um bordão na mão. E à noite, no meio do deserto, dormindo no chão duro com apenas uma pedra como travesseiro, Jacó teve um sonho. Um sonho que mudaria sua vida para sempre. Um sonho que revelaria que, apesar de todos os seus erros, Deus ainda tinha planos para ele. Esta é a história de Jacó e a escada para o céu. A história de um encontro divino no lugar mais improvável. A história de como Deus alcança até mesmo os enganadores, os fugitivos, os quebrantados. Vamos começar. Jacó saiu de Berseba, a casa de seus pais, e partiu em direção a Harã. Harã ficava a mais de 800 quilômetros ao norte. Semanas de jornada através do deserto. Sozinho, sem servos, sem camelos carregados de provisões, sem segurança. Apenas um homem, um fugitivo, um enganador fugindo das consequências de suas próprias ações. Como ele se sentia? A Bíblia não nos diz, mas podemos imaginar. Medo. Medo de que Esaú o alcançasse. Medo do desconhecido à frente. Culpa. Ele havia mentido para seu pai. Havia roubado de seu irmão. Havia destruído sua família. Solidão. Pela primeira vez em sua vida, Jacó estava completamente sozinho. Sem mãe para protegê-lo, sem pai para abençoá-lo, sem lar para voltar. Arrependimento, talvez. Valeu a pena? A bênção que ele havia roubado parecia vazia agora. De que adiantava ter as palavras de bênção se ele tinha perdido tudo o mais? E então havia a pergunta que provavelmente o atormentava. Deus ainda estava com ele? Ele havia enganado e mentido. Havia usado o nome de Deus em vão quando disse a seu pai cego: "O Senhor, o seu Deus, a colocou em meu caminho." Será que Deus o havia abandonado? Será que estava sozinho não apenas no deserto, mas também espiritualmente? Os dias passaram. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Caminhando sob o sol escaldante, comendo o que conseguia encontrar, bebendo de poços pelo caminho. E então chegou a noite, uma noite que seria diferente de todas as outras. Jacó chegou a um certo lugar e parou para passar a noite porque o sol já havia se posto. A Bíblia diz simplesmente certo lugar, em hebraico, Ramacom, que significa o lugar. Mais tarde seria conhecido como Betel, casa de Deus. Mas naquele momento, para Jacó, era apenas um lugar qualquer, um lugar para descansar. Não havia nada especial sobre aquele lugar, nenhuma placa dizendo lugar sagrado, nenhum templo, nenhum altar, apenas pedras e terra. Jacó pegou uma das pedras, colocou-a debaixo da cabeça como travesseiro e deitou-se para dormir. Imagine isso, sem tenda, sem cobertor, sem proteção contra o frio da noite no deserto. Apenas o chão duro, uma pedra como travesseiro e o céu estrelado acima. Era desconfortável, era solitário, era humilhante para alguém que cresceu em uma família rica, dormindo em tendas confortáveis. Mas era ali, naquele momento de completa vulnerabilidade e humilhação, que Deus escolheu aparecer. Porque às vezes, Deus nos encontra não quando estamos em nossos momentos de glória, mas quando estamos em nossos momentos mais baixos. Jacó fechou os olhos. Exausto da jornada, ele adormeceu. E então, começou o sonho. Jacó sonhou. Mas não era um sonho comum. Era uma visão, uma revelação divina. Ele viu uma escada, mas não era uma escada comum. Era uma escada que estava apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. Pense nisso, uma escada ligando a terra ao céu, ligando o humano ao divino, ligando o mundo caído ao mundo perfeito de Deus. E nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam.
para cima, para baixo, para cima, para baixo. Um fluxo constante de mensageiros celestiais, subindo com preces, talvez, descendo com bênçãos, subindo com necessidades, descendo com provisões. Era uma imagem da comunicação contínua entre o céu e a terra, da presença constante de Deus no mundo, mesmo quando não o vemos, do cuidado de Deus com sua criação. Mas havia mais. Acima da escada, no topo, estava o próprio Senhor. Deus estava ali, não distante, não indiferente, mas presente, observando, envolvido. E então Deus falou, e as palavras que ele disse mudariam tudo para Jacó. Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Deus se identificou. Ele era o Deus da aliança, o Deus que havia feito promessas a Abraão e Isaque, e agora estava confirmando que essas promessas se estendiam a Jacó também. Apesar do engano, apesar da mentira, apesar da fuga, Deus ainda estava com Jacó. E então vieram as promessas. 5 promessas poderosas que ecoavam as promessas feitas a Abraão. Primeira promessa: a terra. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a seus descendentes. A terra onde Jacó estava dormindo, vulnerável, sozinho, com apenas uma pedra como travesseiro, aquela terra seria sua, não apenas sua, mas de seus descendentes também. Segunda promessa: descendentes incontáveis. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Como o pó, incontável, imensurável, espalhados em todas as direções. Uma nação enorme nasceria dele. Terceira promessa: bênção universal. Todos os povos da terra serão benditos por meio de você e de sua descendência. Esta era a promessa messiânica. Através da linhagem de Jacó, viria o Salvador do mundo. Jesus Cristo nasceria dessa família. Quarta promessa: presença divina. Eu estou com você. 3 palavras simples, mas poderosas. Deus estava com Jacó, não contra ele, não longe dele, com ele. Quinta promessa: proteção e retorno. Cuidarei de você por onde você for, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei até cumprir o que lhe prometi. Era graça pura, misericórdia imerecida. Jacó não merecia essas promessas, mas Deus as fez, mesmo assim. Jacó acordou do sono. Por um momento ele deve ter ficado confuso. Onde estava? O que havia acontecido? E então a realização atingiu como um raio. Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus estava ali, o tempo todo, naquele lugar aparentemente comum, naquela noite aparentemente normal. Deus estava presente. E Jacó teve medo. Como é temível este lugar! Esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Temível não no sentido de terror, mas de reverência profunda, de assombro, de reconhecer a presença do sagrado. Aquele lugar que ele pensava ser apenas certo lugar, era na verdade a casa de Deus. Era o portal entre o céu e a terra. Era um lugar santo. E ele havia dormido ali sem saber. Havia usado uma pedra sagrada como travesseiro sem perceber. Na manhã seguinte, Jacó se levantou cedo. Ele pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a ergueu como um pilar, um memorial daquele encontro extraordinário. Então derramou óleo sobre ela, consagrando-a, tornando-a santa, marcando aquele lugar como especial. E deu àquele lugar um novo nome, Betel, que significa Casa de Deus. Antes era apenas Hamakom, o lugar. Agora era Betel, o lugar onde Deus habitava. E então Jacó fez um voto. Não foi Deus quem pediu o voto, foi Jacó respondendo à graça que havia recebido. Se Deus estiver comigo, me proteger nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e me fizer voltar em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Era um voto condicional. Se Deus fizer isso, então eu farei aquilo.
Não era a fé perfeita, ainda havia um elemento de negociação, de condição, mas também era um voto de compromisso. Jacó estava dizendo: se você for fiel comigo, eu serei fiel com você. Se você for meu Deus, eu o reconhecerei como meu Deus. Se você me abençoar, eu te darei o dízimo. Era o começo de um relacionamento. Não perfeito ainda, mas um começo. A história de Jacó em Betel nos ensina lições profundas. Primeira lição: Deus nos encontra nos lugares mais improváveis. Jacó não estava em um templo, não estava em uma montanha sagrada, estava em um lugar comum, dormindo no chão. Mas Deus estava lá. Deus está presente mesmo nos lugares e momentos que parecem mais ordinários. Segunda lição: Deus não nos abandona por causa de nossos erros. Jacó era um enganador, acabou de roubar e mentir, estava fugindo, mas Deus não o rejeitou. Deus não disse: você estragou tudo, não quero mais nada com você. Em vez disso, Deus reafirmou suas promessas. A graça de Deus é maior que nossos erros. Terceira lição: a escada representa Jesus Cristo. Séculos depois, Jesus faria referência a essa escada quando disse a Natanael: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada. Ele é a conexão entre o céu e a terra. Ele é a porta pela qual podemos alcançar Deus. Quarta lição: Deus nos encontra em nossa vulnerabilidade. Jacó estava em seu ponto mais baixo, sozinho, com medo, sem nada. E foi exatamente ali que Deus o encontrou. Às vezes precisamos perder tudo para ganhar Deus. Quinta lição: os lugares santos não são determinados pela arquitetura. Não havia templo em Betel, não havia altar, mas Deus estava lá. Então, era santo. Um lugar se torna santo não por causa de sua estrutura, mas por causa da presença de Deus. Sexta lição: o voto de Jacó era imperfeito, mas sincero. Jacó ainda estava aprendendo. Seu voto tinha elementos de negociação, mas Deus aceitou. Porque Deus não espera a perfeição antes de nos aceitar. Ele nos aceita onde estamos e nos transforma ao longo do caminho. Sétima lição: Deus cumpre promessas, não por nosso mérito, mas por sua fidelidade. Jacó não merecia aquelas promessas, mas Deus as fez mesmo assim, porque Deus é fiel não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Depois de erguer o memorial, Jacó continuou sua jornada. Mas ele não era mais o mesmo homem que havia chegado àquele lugar na noite anterior. Ele era apenas Jacó, o enganador, o fugitivo, o quebrantado. Agora era Jacó, aquele que havia visto a escada de Deus, aquele que havia ouvido promessas divinas, aquele que sabia que Deus estava com ele. Ele ainda tinha uma longa jornada pela frente, ainda teria que enfrentar seu tio, Labão, que o enganaria assim como ele havia enganado outros. Ainda teria que trabalhar 14 anos pelo amor da sua vida. Ainda teria que lutar com Deus e receber um novo nome. Mas agora ele caminhava com esperança, porque sabia que não estava sozinho. A escada que havia visto no sonho permanecia ali, invisível, mas real. A conexão entre o céu e a terra, entre Deus e ele. E os anjos continuavam subindo e descendo, trabalhando em seu favor, mesmo quando ele não podia vê-los. A escada de Jacó não era apenas sobre Jacó, era sobre todos nós. Todos nós, em algum momento, nos encontramos no deserto, sozinhos, com medo, lidando com as consequências de nossas escolhas. E é exatamente ali que Deus nos encontra. Não quando temos tudo resolvido, não quando somos perfeitos, mas quando estamos quebrados, vulneráveis, com apenas uma pedra como travesseiro. E Ele nos mostra que o céu está mais perto do que pensamos, que Ele está presente mesmo quando não percebemos, que há uma escada conectando o divino ao humano. E essa escada tem um nome: Jesus. No próximo episódio, seguiremos Jacó até Harã. Veremos ele conhecer Raquel e se apaixonar à primeira vista. E veremos como ele, o enganador, seria enganado por seu tio Labão. Se você está gostando desta jornada, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.